O trabalho do Internacional para montar o elenco visando a temporada de 2025 segue. Uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos deu o tom da possibilidade de venda de jogadores titulares da equipe do Internacional. As propostas por Wesley e Vitão, de acordo com o presidente, ainda não chegaram. Mas a sondagem e o assédio em cima desses atletas segue forte. O próprio mandatário admite que o Inter irá conversar caso as propostas elas cheguem e buscará reposições no mercado. A gente fala sobre todo esse plano do Inter envolvendo possibilidades de saídas milionárias do elenco, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre a entrevista concedida pelo presidente Alessandro Barcelos e que teve como talvez principal pauta trabalhada nela a possibilidade de saídas de jogadores do elenco principal, do time titular do Internacional. Em especial os dois que estão sendo mais assediados pelo mercado neste momento. O zagueiro Vitão e o atacante Wesley, que por todo o destaque que tiveram na última temporada, o Vitão ao longo destes últimos anos, despertam um interesse muito grande do futebol europeu, no caso Wesley, do futebol russo. O assédio está aumentando em cima deles. E o Inter está longe de descartar a venda desses jogadores. Antes, eu quero convidar vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, porque você já pode pagar o IPVA de 2025 de maneira antecipada, garantindo 6% de desconto. Você pode ter até 28% de desconto, contando com os programas Bom Cidadão e Bom Motorista. E você pode pagar esses débitos de maneira parcelada no cartão de crédito em até 12 vezes na Zapay. ZAPAY, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários. E usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens do aplicativo da Zapay, tá? O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o canal de GZH, para o programa Sem Filtro, tá? Que é apresentado pelo Marco Aurélio Souza, e tem, enfim, grande elenco. Nessa entrevista, o presidente do Inter falou sobre vários assuntos e, entre eles, a expectativa que existe por vendas do Inter nessa temporada. O Inter precisa vender 60 milhões de reais neste ano, em 15 dias, para bater o orçamento, tá? Porque foi votado no Conselho Deliberativo uma recomposição orçamentária, né? Que faz com que o Inter aumente a sua previsão de vendas para algo em torno de quase 200 milhões de reais, o que obriga o Inter a fazer uma venda de 60 milhões de reais, e que a gente sabe que essa venda se tem estipulada no Vitão, que é um zagueiro que desperta interesse do mercado europeu. Só que precisa fazer isso até o fim do ano para bater o orçamento, senão vai ficar para o próximo ano, e aí a venda, o Inter ficaria no próximo ano com a obrigação de partir de 60 milhões de reais, além da meta que estaria estipulada para o próximo ano. Mas o grande ponto é que dois jogadores do Inter estão sendo procurados pela Europa nesse momento, tá? O Vitão, onde o Inter espera vender por 10 milhões de euros e ter para si 8 milhões de euros, o que dá essa quantia de 60 milhões de reais. E o Wesley, que teve grande destaque nessa temporada pelo Internacional, e recebeu uma proposta do Krasnodar da Rússia de 9,5 milhões de euros. E a fala do presidente a respeito dessas vendas, a primeira fala pública do presidente a respeito dessas propostas, é importante para a gente ressaltar aqui. O presidente primeiro disse que não chegaram propostas oficiais, mas chegaram sondagens. E é importante a gente desenhar isso para vocês, tá? Quando o presidente fala não chegou proposta e chegou sondagem, ele vai pro literal, tá? Porque no prático já chegou proposta. Eu explico como isso funciona para vocês. Existem trocas de e-mails, onde trocas de mensagens, trocas de telefonemas, onde se pergunta quanto vocês querem no Wesley. Aí o Inter diz, eu quero 14 milhões de euros no Wesley, que é o preço que o Inter estipula como alto para vender o jogador. Aí o Krasnodar diz, e se eu oferecer 8, vocês aceitam? O Inter diz, não, 8 a gente não aceita. Isso é uma proposta no aspecto prático da palavra, mas no aspecto literal é uma sondagem, tá? É mais ou menos assim que funciona. E a última oferta, a gente pode dizer, não proposta oficial, mas a última oferta feita pelo Krasnodar é de 9,5 milhões de euros e que o Inter vai rejeitar. Então, quando o presidente diz que não há propostas, mas há sondagens, ele quer dizer que não há proposta na mesa do Internacional com o papel timbrado em que, se o Inter assinar, o jogador está vendido.
mas existem ofertas. Ó, eu quero pagar 9,5 milhões de euros. Isso é uma oferta, que é em tom de sondagem, né? E que o Inter não aceitou ainda. Mas essas sondagens, elas existem e o próprio presidente admite que existe pelo jogador, tá? E aí o presidente toca num ponto definitivo, que é o Inter está numa situação onde não pode descartar vender algum jogador. Se apresentarem uma proposta adequada, o Inter vai sentar, vai ouvir, vai conversar. E aí se diz, pô, mas vai perder 2 jogadores titulares. E aí vem a grande fala do presidente do ponto de vista de repercussão, que é, olha, nada impede a gente de se vender o Wesley, de se vender o Vitão, encontrar reposição para esses jogadores do mercado, como a gente encontrou o Wesley e como a gente encontrou o Vitão. Porque o Wesley, quando a gente contratou, todo mundo bateu. E agora todo mundo aplaude. A gente pode buscar outros Wesleys no mercado. É mais ou menos isso que o presidente quis dizer, tá? E o Inter já se prepara para essas eventuais saídas. E se prepara para, no mercado, encontrar jogadores que possam ser novos Wesleys, novos Vitões, né? No mercado europeu, por exemplo, o Inter sonda um jogador que tem uma história parecida com a do Vitão. O Luizão. Foi muito bem no São Paulo, surgiu muito bem no São Paulo, foi vendido para o West Ham, não jogou tanto, quer voltar para o futebol brasileiro. O William Rocha, um jogador que não teve muito destaque no futebol brasileiro, ele não atuou no futebol brasileiro, mas se afirma na Europa, tem uma idade um pouco mais elevada, um jogador um pouco mais consolidado, mas são opções que o Inter enxerga no mercado que podem vir a ser alternativas ao Vitão. E o Inter trabalha para isso. No ataque, o Lucas Barbosa, que é um jogador que foi do Santos para o Juventude, está em alta. Outros jogadores desta posição também são procurados, são sondados. Mas o Inter está fazendo este movimento para buscar reposições, caso eles saiam, e para encontrar novas peças no mercado que possam dar o efeito que esses caras deram de chegaram, não estão acreditados e hoje são jogadores altamente valorizados do mercado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal.